Olá, gente, boa noite. Muita paz a todos. Desculpa a demora aí para entrar no ar, o pessoal que está no YouTube, mas é que a gente estava ajustando aqui os equipamentos, ajustando o rapaz, e chegou um pouco em cima da hora, mas é isso, tudo faz parte, né? O importante é que estamos todos aqui reunidos mais uma vez para essa noite de bate-papo. A gente está substituindo a doutrinária por uma conversa, um bate-papo, onde cada um vai estar trazendo o seu entendimento em torno de um tema, para que a gente possa, dessa forma, então, ir absorvendo os saberes de forma leve, alegre, como deve ser a vida e como é a doutrina espírita. A doutrina espírita nos convida a refletir, a reflexionar, né? E a termos os nossos próprios entendimentos a partir de uma ideia trazida pelos nossos amigos. E hoje nós temos dois amigos queridíssimos da casa, já são quase que sócios, Flávio Nery e Maria Lúcia Rodrigues. Então, nós estamos aqui muito felizes com a presença dos dois. E para que a gente possa entrar nesse clima de alegria, de gratidão, de paz, a gente eleva o nosso pensamento ao alto e pede ao amado Mestre Jesus, que já se encontra entre nós, desde antes mesmo da gente chegar aqui, tudo já estava pronto pela espiritualidade, por ele, para nos acolher. A permissão de darmos início a esse bate-papo, a essa conversa, onde o tema, o egoísmo, será a tônica desse bate-papo. Mestre Jesus, na certeza de que estás aqui com nós, pedimos a proteção, a inspiração e que estejamos reunidos sempre no teu amor, buscando a tua paz. Aqui estou em paz, neste lugar sou feliz, neste lugar sou alegria, neste lugar sou amor, neste lugar sou uma ideia divina na mente de Deus, compartilhando a paz, a luz, a alegria e o amor de Deus. Neste lugar compartilho, neste lugar sirvo, neste lugar compartilho e sirvo a glória e a bondade de Deus. Neste lugar sou um recipiente de paz, de luz, de alegria e de amor, compartilhando as divinas ideias de Deus. Minha tarefa é fácil, o meu fardo é leve. Quando não é, não estou no meu lugar, mas temos a certeza de que estamos no melhor lugar que poderíamos estar nessa noite, aqui reunidos e alegres, felizes por estarmos buscando o entendimento desse tema que Dona Joana de Ângelo nos traz com uma leveza, ao mesmo tempo com uma beleza incrível no livro que nós estamos utilizando nesse primeiro semestre, tá? Que é Jesus e o Evangelho na Psicologia Profunda. É um livro que eu recomendo a todos buscarem, ler, que a cada capítulo, sabe, é um véu que a gente vai descortinando, tirando de nós, e vamos deixando de ver as coisas como a gente antes via e começa a ter um olhar diferenciado, né? E aí temos também no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, o mesmo tema, o egoísmo. Mas eu não vou falar mais não, porque Maria Lúcia tem muito a nos dizer, Flávio também, então eu passo para eles, nossos amigos queridos, que os mentores espirituais deles, que sempre os inspiram maravilhosamente bem, né? Continuem inspirados. Essa aqui é docinho, viu? A gente costuma chamar ela de docinho. É suave. Muito suave, é doce. Eu sou um furacão e ela é... Ela é o contraponto. Aqui é o contraponto. E eu estou no meio, viu, para segurar essa barra. Isso é verdade. Graças a Deus, né? Ela vai segurar. Mas ele não é tranquilo. Isso aí é só para descontar. Em primeiro lugar, agradecer o Centro Espírita, a Dona de Carvalho, né, pelo convite. Contrato, né? Renovando o contrato, né? Que nós
eles para casa, agradecer a presença dos colegas e fazer essa abordagem de um tema que é tão complexo dentro das páginas da nossa vida. A gente vai tentar fazer da maneira mais breve e nos conscientizando, ao mesmo tempo, a necessidade dessa transformação para todos, né, com a noite, que nós temos todos. Você tem uma palavra. Alô? Está saindo aí? Tá bom? Boa noite a vocês todos que estão aqui. É uma imensa alegria retornar aqui ao Centro Espírita Viana de Carvalho, esse centro que há muito tempo, há uns 8 anos, eu já venho frequentando, de forma a ser um expositor, mas fazendo bons amigos aqui dentro, mantendo os laços além da casa espírita. E hoje falar sobre egoísmo, né? Com essa amiga que eu conheci para esse trabalho de hoje e que tem uma doçura no falar e que nos faz a gente olhar para esse lugar em nós que precisamos ainda trabalhar, né? A mansuetude. Então, só isso já é um ganho para mim, poder compartilhar esse encontro com ela nessa noite. Eu dou a palavra a ela para que ela comece a expor a parte que ela estudou e que ela deseja falar, e eu entro onde ela não falar. Nós vamos trocando ideias, nós vamos aprofundando essa relação humana e nós precisamos melhorar verdadeiramente. O egoísmo, nós hoje vemos o egoísmo como algo negativo, mas ele fez parte da nossa ancestralidade. E quando estávamos nas cavernas, éramos homicídios, espíritos principiantes, na reencarnação. Nós temos dificuldade de nos alimentar, dificuldade de sobrevivência. Então, saímos à caça, mas, por exemplo, às vezes a gente não tinha muito êxito. Uma vez a gente tinha um êxito, trazíamos o produto da caça para a nossa caverna, mas tínhamos uma preocupação, porque no outro dia a gente não sabia se teríamos condições ambientais, das grandes tempestades que o governo atravessava, para termos um rebaixo. Então, esse comportamento, essa preocupação, foi desenvolvendo no nosso cérebro uma necessidade de manter, de reter, de ter algo de serviço como previdência no futuro, então, para o dia de amanhã. Mas à medida, é claro, que o ser humano vai evoluindo, os espíritos vão se encarnando, essa necessidade de reter vai se tornando incômodo para nós. Por quê? Porque saímos das cavernas e vamos encontrar outros seres. São grupos, vai se chamar, homínidos, que eram diferentes de nós, mas há um encontro. E esse encontro, então, precisaria ser melhorado, precisaria ser estruturado. E aí que nascem as primeiras relações humanas. Então, essa preocupação de ter, para o dia de amanhã, vai se tornando um pouco complexa, porque, é claro, vamos dizer que eu saio da caverna, eu encontro o Flávio lá na frente, e Flávio também quer uma caça. Flávio também quer se alimentar. O que é que Flávio fazia? Ele não esperava, aí não se comunicava, ele comia uma coisa, eu comia outra, e ele simplesmente tomava de mim. E isso marcou o nosso inconsciente, ou seja, essa preocupação de ter ao longo dos anos das reencarnações dos guerreiros. Se nós não trabalharmos isso, como a gente às vezes não trabalha na sociedade, vai se tornando um problema. Então, o egoísmo tem outra vez com riquezas, mas ainda é fruto dessa experiência das cavernas. Aqui todo mundo já sabe da caverna? Aí vai pensar, será que eu saio da caverna ainda? Ou eu ainda estou ali também preocupada com a minha casa, preocupada com o meu produto?
Porque isso é natural, ninguém precisa expandir, não. Porque ainda nós somos seres mais próximos ainda do tronco de Joana de Ângelo do que do arcanjo, do que do anjo. De vez em quando, o nosso inconsciente vai lá e diz assim, Lúcia, guarde logo sua casa aqui à frente, não sabe se ela vai chegar, ele vai tomar sua casa. Então, esse comportamento ainda se manifesta no dia a dia. Então, por exemplo, dentro de casa, quando ele está tendo tempo, eu estou falando hoje, dentro de casa, eu tenho, por exemplo, um computador, né? E aí, Flávio chega, você sempre presta um computador, meu inconsciente pode voltar 2 anos atrás, e eu dizer o que passava. De jeito nenhum. Por quê? Porque esse tipo de ET vai falar nas costas. Eu aí, ele pode levar e não trazer de novo. Eu aí não posso o quê? Não há. Então, esse ET, esse possuir, ainda tem muito a ver com a nossa ancestralidade. A gente precisa trabalhar, porque estamos em um mundo de regeneração. E depois a gente vai ver o que será que vai substituir esse retiro, esse tempo. Aí continua. Para passar para a Flávia, aí fica uma provocação, fazer como se provocar, né? Aí ela questionou se a gente já saiu da caverna, se a gente já deixou esse instinto de preservação, de conservação, que é tão forte ainda em nós, o lado, como eu vou dizer, animalesco, e estamos já nos tornando humanos, né? Porque, como Joana mesmo nos convida a nos qualificarmos para nos humanizar, né? Espiritualizar, nós temos um processo. Nesse processo, né? Eu vou passar para a Flávia essa provocação, é justamente do desafio de vencer aos nossos vícios egóicos. O egoísmo, como é uma das chagas, né, da humanidade, nos leva, às vezes, a atitudes como essa que a Maria Lúcia nos trouxe. Mas será que a gente consegue, Flávia, um dia? Pois bem, percebam que, quando você fala em egoísmo, está implícito na palavra a doença do ego. Então, quando a gente fala egoísmo, na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer a pergunta à espiritualidade e você vai ver que a base de todos os vícios vide o egoísmo. Dentre os vícios, qual que se pode considerar o vício como radical? Dentre os vícios, qual que poderemos considerar radical? A resposta, nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. A premissa básica para a gente poder desconstruir o egoísmo e construir o que a Joana fala no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que é o que Jesus propôs, o altruísmo, não é mudando o comportamento que a gente se torna altruísta. Não é negando que somos egoístas que nos tornaremos altruístas. E o que nós fazemos normalmente é isso. Por não querermos ser egoístas, e porque já está dito, vide a base de todos os vícios, é o egoísmo. Então, nós somos egoístas. Não tem ninguém aqui que não seja. Na psicologia profunda, qualquer análise mais que não seja perfunctória, superficial, nós vamos encontrar na base do seu ciúme, na base da sua prepotência, na base da sua arrogância, na base do meu medo, o egoísmo. Então, se a gente já tem a premissa de que o egoísmo é a base de todos os vícios, o movimento para se criar o altruísmo é reconhecer que você é egoísta. Isso foi um salto na minha existência. Então, eu sei que eu sou egoísta. Como assim, Flávio? Eu sou egoísta. E daí faz o que com isso? Joana vai dizer na abertura do capítulo que ela vai fazer o contraponto por que Jesus não era egoísta, mas mostrando que ele também não era piegas. Ele era alguém que atingiu a integralidade do ser. Ele se individuou no sentido amplo da perfeição possível, que é aquela relativa diante da perfeição de Deus. Ele é o filho dileto,
mas absolutamente perfeito é Deus. Ele se tornou uno com o Pai, mas ele não é o Pai, que é aquela coisa do catolicismo, a Trindade. Jesus é filho de Deus. Ele diz assim, Joana, o egoísmo é úlcera moral que degenera o organismo espiritual da criatura humana. Já está dizendo de cara, ele é uma úlcera moral. E fala adiante, a terapia eficiente para tão terrível flagelo é o altruísmo. O que é que a gente faz? A gente quer se tornar altruísta. E aí o esforço é, quando eu vou tomar o computador dela e pedir emprestado, ela, para ser boazinha, porque ser bonzinho é diferente de ser bom. Estamos cheios de bonzinhos. Bonzinhos é persona, é máscara do ego. Como nós somos egoístas, nós utilizamos o bonzinho, que é a perfectibilidade, ou o perfeccionismo, como forma de mecanismo de defesa para esconder o nosso egoísmo. E gastamos uma energia imensa para sustentar isso. A máscara do bonzinho. Então, eu peço ela como não está no grau do altruísmo, ela está no vir a ser altruísta, mas ela quer ser aceita e amada, ela diz sim. Eu já digo não. Ontem na FEB, eu estava lá com a Leonora no grupo de estudo, né? Eu não gosto de terminar a palestra e dar carona a ninguém. Por quê? É porque eu sou egoísta também. Mas é porque quando eu termino uma palestra, eu estou tão entregue no trabalho que eu fiz que eu não quero ir no carro com uma perturbação de ter que ficar conversando com outra pessoa, que eu falo pouco, vocês já viram, né? Falo bem pouco. Então, imagina, eu saio de uma palestra que eu entrego minha energia, eu vim do atendimento de consultório desde 1h30 da tarde que estou atendendo, faço uma palestra dessa, e aí tem uma carona. Se tem ele, tem ela, vai com ela. Eu despacho, eu não largo a pessoa, eu não abandono a pessoa. Eu digo, você vai para onde mesmo? Pituba. Eu digo, vai para ela então, ó. Pituba. Eu posso estar indo para o mesmo lugar, mas eu prefiro ir só. Por que eu quero ir só? Eu quero ficar em silêncio comigo mesmo, porque eu já falo tanto, que a hora que eu estou no carro é meu habitáculo, é meu momento egóico de preservação do que resta de harmonia interior. Se eu quisesse ser bonzinho, eu falava, embora comigo, venha. Peraí, conversando comigo, vem ela, Nadia, vem, mas todo mundo conversando, meu Deus, e comigo me comendo por dentro, porque eu sou egoísta, eu quero um momento de individualismo, porém, para ser amado e aceito por ela, ou como o Flávio é generoso, como é altruísta, não sou. Eu estou no vir a ser altruísta. Reconhecer momentos de egoísmo em que a gente vivencia no nosso cotidiano é fazer o caminho para o altruísmo e não negar o egoísmo que vocês são. Então, respondendo, quando ela me faz, eu solicito, eu estou na caverna, que ancestralmente ela bem explicou, é a necessidade da escassez, que nós vivemos na escassez, a privação. Se você pede alguma coisa, vai faltar. Então, a gente fica com as reminiscências do que faltava, da caça que você matava e tinha que preservar por um longo período, porque viria o período da escassez. Então, você era egoísta, você brigava pelo seu pedaço de carne. Aí começamos a evoluir com a família, o clã, a sociedade. Então, antropossociologicamente, a gente foi atingindo um grau de altruísmo na sociedade que diverge do que era no primarismo, quando nós matávamos o outro no dente. Hoje a gente pode não matar no dente, mas mata na língua ferina, miserável. Você se acabe no primeiro poste, que seja de borracha, como o Divaldo diz, né? Que seja de borracha. Mas bata miserável nesse poste, não morra não. A gente tem isso em nós, só que é revelado, é negado, é escamoteado, é mascarado. Qual é o caminho que a gente vai fazer? E eu dou a palavra à minha amiga para ela continuar desenvolvendo, e depois a gente volta para o Evangelho para citar o que Emmanuel fala. Vamos lá. Manda a mensagem do Evangelho e traz uma situação também interessante que merece as nossas reflexões. É quando do egoísmo. Jesus vai ser julgado por Pilatos. E Pilatos era, vamos dizer, egoísta, apegado ao poder. Ele vê Jesus como uma ameaça à sua soberania, à sua soberania e poder. Daí também vai ter um aspecto psicológico também do egoísmo, é a insegurança. A gente diz que a casa, né? Não sei se eu estou criando eu me sinto inseguro. Né? E aí eu busco uns meios de segurança. No caso de Pilatos,
ele se sente um pouco ameaçado por Jesus. Por quê? Porque Jesus estava representando naquele momento uma ideia de mudança. Porque ele estava, vamos dizer, fazendo de frente com o status da época, que era de escravidão, humilhações, ser humano não tinha nenhum valor. Então ele estava apresentando para a terra um reinado completamente diferente. A ordem de Roma era escravizar, explorar, matar, fazer mais a vez. Então a gente vai ver, por exemplo, que o palácio dos imperadores era gigante, feito de ouro, de pedras preciosas. Emmanuel vai descrever os livros, que aqueles palácios eram suntuosos, porque, de uma certa forma, aqueles saberes, aquele brilho do ouro, passavam uma segurança emocional para aquelas pessoas. E elas se sentem ameaçadas por Jesus, porque Jesus vai apresentar um mundo completamente novo. Ou seja, o ser humano passa a ser o centro das atenções. Quando na mentalidade romana, o ser humano era invisível, não existia. Então, Pilatos vai se sentir naquela hora, vamos dizer, balançar. Nós estamos numa casa que é um terremoto. E Jesus significava esse balanço, porque realmente era a hora de mudanças. Ele então vai parar, pensar, ele quer se livrar, como o Paulo falou, deve me livrar da presença de Jesus. Vai ser alguém de nós, esse homem não tem nada para ser condenado. E ele diz assim, mas então ele pensa nele, e vai dizer, o que me importa? E aí surge um filho do egoísmo chamado indiferença. Então ele fica indiferente ao futuro de Jesus. Jesus acaba sendo crucificado. Então, o evangelho tem alguns disfarces nossos, da nossa mente, do nosso coração, e que às vezes ele se apresenta também no dia a dia. Então, quantas vezes também na sociedade de hoje, o povo europeu sofrendo, quando a gente tomar a decisão e dizer o que me importa. Eu não tenho nada a ver com isso. Como o Flávio falou, não importa se a pessoa não tem carona, se não tem, cada um siga seu caminho. Então, é outro espaço do egoísmo, que é chamado também de indiferença entre nossos irmãos. Às vezes, dentro de casa, nós vamos ser indiferentes. Então, por exemplo, nossa mãe tem uma pilha de prato lá para lavar. Aí eu faço assim, óleo e tal, e vou dizer o quê? Eu não coloco esses pratos, não me importa. Minha mãe, que lá. Minha mãe está cansada, está exausta, mas ela pegou no fala mais alto e eu estou indiferente. Eu não quero saber se minha mãe está cansada, se minha esposa está cansada, se meu filho tem que fazer. Então, essa é a diferença também no cotidiano, no dia a dia, também é fruto do nosso egoísmo. Então, Pilatos, naquela hora, ele é profundamente egoísta. Ele não pensa no futuro de Jesus e realmente acaba comprometendo-se. Só muito mais tarde, porque ele vai sofrer os efeitos desse egoísmo, ele vai compreender aquele gesto que ele teve de lavar as mãos e não se importar com o que estava acontecendo. Então, transformar esse egoísmo tem momentos especiais que a gente vai precisar parar e pensar: será que eu estou sendo egoísta, indiferente? A indiferença, ela nos. Acho que eu não, tá? A indiferença, muitas das vezes, é confundida com má vontade, né? Má vontade.
E outra coisa que a gente precisa analisar também é assim, há momentos, é como o Flávio disse, que eu tenho que me reconhecer, o autoconhecimento é importante por isso, porque eu tenho que reconhecer que dizer não também é necessário, dizer não também é preciso. Muitas das vezes, para ser bonzinhos, né, a gente acaba se prejudicando, se machucando intimamente, para agradar ou atender o apelo do outro. Né? Então, quando eu digo não, eu não estou sendo indiferente, eu estou sendo sincero, estou sendo verdadeiro, estou sendo autêntico para comigo. E isso não é ser egoísta. Isso não é ser egoísta. Tá? Então, a gente confunde, a gente pega uma palavra e quer utilizar ela em todos os contextos, como se ela servisse, e não serve. Né? O conceito, o significado de cada palavra precisa ser muito bem compreendido para ser muito bem aplicado naquilo que eu estou sentindo, naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou fazendo, para que a gente não venha confundir, né, as estações. E depois, no finalzinho, agora a Flávia vai falar, tem uma passagem nesse capítulo de Joana que eu amei, é um parágrafo para nós mulheres, que eu achei fantástico. Ela pegou um ponto, porque como a gente está preocupado com o julgamento dos outros, quando você tem uma atitude dessa, parece uma atitude individualista e egoísta extrema. Mas isso é um caminho de construção do alto amor. Quando você diz sim para todo mundo, você está dizendo não para você. Não há como amar fora se você não consegue amar dentro. O alto amor que Joana traz passa pelo alto amor. Não há como amar a Deus, amar ao outro sem amar a si mesmo. Ela vai dizer assim, em Jesus encontrávamos o exemplo máximo do altruísmo, afetuoso, mas não servil, em razão de seu sentimento equilibrado, harmônico à luz da psicologia profunda, tudo em Jesus é exemplo de equilíbrio e sabedoria. De temperamento introspectivo, jamais se apresentou conturbado ou receoso. Ele era introspectivo, mas ele não era em si mesmado. Ele não era uma pessoa que era mal-humorado. Ele sabia silenciar e no silêncio dele, ele ensinava ao outro. Então, quando uma atitude de autocuidado, de autoamor implica em dizer não ao outro, isso não significa egoísmo. É um construto do seu movimento de cuidado consigo para si melhor cuidar do outro. E a gente estava estudando na FEB um texto de Teilhard de Chardin, que Peixinho sempre cita, né? Que é o centrar-se, o descentrar-se e o supercentrar-se. O centrar-se é o autocuidado, que tem vários pontos, né, que a gente trabalha lá no grupo, que é o cuidado corporal, o cuidado com o emocional, o cuidado com os valorativos, volitivo, a estética. O descentrar-se é eu e o outro. E o supercentrar-se é eu e Deus, o divino. Uma coisa não impede que a outra aconteça. Pode acontecer tudo concomitantemente. Mas não há como você se conectar com Deus sem fazer o processo do encontro consigo mesmo, porque Deus não está fora, está dentro. Quando eu comecei dizendo, para dar a palavra às meninas de novo, dizendo que o egoísmo é a doença do egoísmo, é o adoecimento do ego, significa que o ego está no centro da psique. Mas quem é que deve estar no centro da psique? É o self. Quem é o self? É o si mesmo. Na visão psicológica profunda, Jung chama de self, que é o si mesmo. Joana, na psicologia espírita, vai dizer que é o espírito imortal. Se você não cuida do que é o essencial, que o espírito imortal se utiliza do ego como forma de se expressar nessa realidade, você permite que o ego seja o ditador das regras e das normas, mas ele não tem condições de ditar, porque ele não tem a verdade. A verdade está no self, está no ser espiritual que somos. Então é preciso destronar o ego, ou seja, tirar ele do trono, para que a gente possa fazer com que a nossa capacidade de amar, porque é inerente ao humano, nós somos centelha divina, todos nós somos. Por que não amamos como Cristo amou? Porque a gente permite que o ego fique no trono, mandando e desmandando na ponta. Não ouve o self. E eu finalizo. Aí quando vocês aparecem com câncer, com a enxaqueca, com a dor de estômago, com a psoríase, com as doenças psicossomáticas, não entendem por quê. É o self dizendo, amigo, não dá mais. É muito egoísmo.
É muito individualismo, é muita prepotência, é muito ciúme louco, é muita raiva, muita irritabilidade. Você está destruindo tudo aqui por dentro. Eu vou chamar você no eixo. Como é que eu chamo? Uma doicinha física, que nada mais é do que o self dizendo assim, ó, você não me ouviu, irmão? Eu tenho que te manifestar uma doença no corpo, porque o corpo é a expressão da alma, que se representa na matéria, através da interlocução com o perispírito. Então é como se o self gritasse, me ouve, me ouve, me ouve, e você não ouve. E aí no final, quando eu voltar para finalizar, eu digo quais são os recursos que dispomos para que isso não aconteça. Eu volto a palavra a Marilúcia para que ela continue falando. Estarmos atentos a isso é fundamental. Jesus, ele não era piegas, ele tinha a capacidade da paciência, mas não da leniência com o crime. Ele tinha tolerância com a limitação do outro, mas ele não era conivente com o mal. Não era. Ele tinha chamado a ira santa. Nós não temos compreensão do que é uma ira santa, porque Jesus é um espírito puro. Nós falamos da ira em nós, é uma ira do ego ainda. A irritabilidade egóica se manifesta com quem te vê aí. Jesus teve a ira santa. Quando ele entra no templo dos vendilhões, saiam daqui, isso é a casa de meu pai. Isso é ira santa, que é uma ira que tem um outro nível de consciência que a gente não tem como compreender. Então, Jesus, do humano, ele vivia o amor pleno na relação com o outro, mas sem jamais transgredir as leis divinas. É isso que a gente precisa aprender. E ele deixou o roteiro. Vai, irmã. Dentro desse processo de evolução, esse egoísmo também ele vai se transformando, ele vai crescendo. Porque nosso cérebro vai mudando, nós vamos adquirindo algumas habilidades que antes nós não tínhamos. Então, quando também nós vamos saindo da caverna, nós vamos ganhando a autopercepção. Eu vejo que eu sou diferente no meio ambiente que estou. Eu fico pensando, por exemplo, na alegria, daquele menino que sai e olha as estrelas. Vamos se imaginar naquela época, sendo divina, como estava aquele céu, com vários meteoros passando, aí região de 3 estrelas cadentes passando. É um momento em que é uma separação. Eu sou diferente, eu existo, mas existem outras coisas. Então, esse eu, é fruto também dessa aceitação que Peixinho está falando, onde eu tenho que olhar na mim. E quem vai fazer isso? Porque eu me cabeça no curso do egoísmo. Eu vou me voltar agora para mim. Eu me vejo como partícipe também desse universo, dessa vida. Mas eu sou diferente. Os anos vão passando, nós vamos reencarnando, e esse olhar para si faz com que eu descobrir o alto amor. Ou seja, dentro desse universo, eu sou preenchida pela luz, eu participo desse universo, eu preciso me amar, eu preciso me ver, eu preciso me encontrar. Então, o fruto também dessa experiência, o egoísmo, que eu tive nas primeiras encarnações, vai fazer também o meu mergulho olhar para mim. Então, muitas vezes, eu também, dentro desse alto amor, eu vou dizer o quê? Não, eu vou me recusar a determinadas tarefas, mas isso é que não vejo ainda, esse exercício que eu tenho, esse egoísmo, que me defendia, me consertava no passado, mas que agora faz também com que eu tenha condições de me perceber como criatura humana, como pessoa. E às vezes até mesmo dentro de determinada limitação. Então, por exemplo, se não botar, por exemplo, se eu sou uma mãe, estou cansada, tenho muitos pratos para lavar, eu sempre digo que ninguém quer lavar os pratos, ninguém quer me ajudar. Mas eu vou dizer o quê? Hoje eu não vou lavar, não, estou cansada, você vai ver você, tá aí agora. Então, nesse momento,
de terceiro, tem um ato de gentileza contigo, né? Um ato de dizer que agradar a mim mesmo. De condescendência comigo, porque eu estou me reconhecendo agora, eu sei que tem outras pessoas, eu sei, né, que tem que seguir, que ajudar, mas também é um momento. Eu vou dizer agora, eu estou cansada, vocês estão muito agarradas, vocês não vão ao prato, eu trato, vou varrer a casa, vou fazer qualquer coisa. Então, aí, esse egoísmo também me dá um impulso para que eu me veja, né, também, com mais gentileza, com mais amor, com mais dignidade. E adiante, nos exercícios, eu faço saber o quê? O outro. Por quê? Porque quando eu olhei para as estrelas no céu, eu vi que existia, né, outras coisas. E quando eu me encontrei com outros amigos, eu vi que tinha outros experiências. Aí a gente dá uma segunda etapa, justamente, né, esse amar, né, alcance. E Jesus estabeleceu esse segundo estágio, que já está mais ou menos se amando. Ele vai ver, por exemplo, que muitos daqueles escravos não se submetiam, né, escravidão, ele não queria, se submeter a determinações do Império Romano. E era uma visão própria. Os franceses estavam livres. Então, muitas coisas eles faziam, mas visando também, né, o amor que eles tinham a eles mesmos, vai nascer o amor deles mesmos. Jesus, então, vai uma nova etapa que ele diz, que não só amar a si, mas também o próximo. Aí começa a segunda, um segundo momento, né, que nós vamos ver esse próximo, nós vamos ter percepção desse outro, e como disse todos, e que às vezes é invisível. Por exemplo, na nossa sociedade até hoje, a gente tem dificuldade desse momento. Então, que existem chamados invisíveis, ser excluídos, né, com a palavra que eu gosto, né? Mas que gostaria que está voltada já muito para nós mesmos e entender a visão, né, do outro. Todos esses processos, na questão completa, vai gerar às vezes dor, sofrimento, angústias para nós. Por quê? Porque esse primeiro nós temos que conviver. Temos que estar, né, em harmonia com o próximo. E enquanto a gente não for dilatando, ampliando isso aí, até que agora não se diuma, vem o selfie, em nós, né, realmente, como se diz, esses processos, esses sintomas de aflições. Aí precisamos ter uma empatia. É interessante que, às vezes, quando a gente vai servir as pessoas, vai estar nesse exercício já, né, uma dona de casa, alguém para uma mãe vai dizer: eu nunca pensei que eu era capaz de tanto sacrifício. Por exemplo, no domingo de noite, o pai não dorme de noite, a mãe não dorme de noite. Se nosso filho está fazendo isso conscientemente. Ele pensa que é certo. Porque ele aí agora, com aquele amor que ele tinha, ele já começa a ter agora o filho. Né? Começa a ter a filha. Eles são capazes de atos que se desconheciam. Aí a gente já está saindo dessa caixa do amor só assim, do amor, né, da nossa força. E aí as coisas fazem no nome, de trabalho, 24 horas, não faltar nada possível. E se divertir, vocês estão tristes. Vocês estão aborrecidos. E a maioria vai dizer o quê? Nem percebo. Eu conheci uma mãe, né, que ela tinha um problema no braço, sentia muita dor, acho que ela ficou, ela tinha. E ela nunca deixou de carregar o filho por causa disso. A gente perguntava: quando você carrega alguém, você não sente peso, não sente dor? Aí para a resposta dela: quem sabe o que? Eu até vi. Me esqueci que eu tinha isso. Então, é um treinamento, a gente tem como self, né? Vai ligando com esse leque, vai colocando o que a gente nem sequer percebe. Então, esse amor que Jesus, né? O mesmo tempo já faz com a família que vai fazer depois
com aqueles que estão um pouco mais distantes, mas que são nossos irmãos também. Aí eu falo, acabou. Maria, você está falando, eu estou aqui refletindo, né, sobre tudo que vocês estão falando, Flávio e Maria Lúcia. E o que nós estamos fazendo aqui, nessa noite? Nós estamos compartilhando conhecimento, estamos deixando um pouquinho essa questão do egoísmo, né, de uma fala. Eu ia falar isso, que eles estão compartilhando bastante a casa. Não dirigindo, não estão pensando só e guardar. Eu ia comentar isso no final. Exatamente, né? E o quanto é maravilhoso a gente poder estar em uma tarefa como essa, que é tão prazerosa, eu acredito que para eles também seja, como está sendo prazeroso para mim estar aqui no meio, absorvendo tudo isso, e vocês também, o quanto a gente, ao deixar aquela coisa do orgulho, da vaidade, né, que são tudo parente, é tudo farinha do mesmo saco, como se diz no popular. E a gente está compartilhando, trocando ideias. E aí Flávio me perguntou, eles podem fazer pergunta? Devem, né? Não só fazer pergunta, como também nos ajudar nessa linha de raciocínio, né? O que vocês têm para contribuir, porque com certeza todos nós somos capazes de trocar experiências, de saberes e conhecimentos. Então, se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta... Pode fazer, ele quer fazer, a energia dele que tem pergunta. Qual é a sua pergunta, irmão? Quais são as suas inquietações sobre o egoísmo, na prática? Sobre o egoísmo na prática. Para poder o pessoal da internet também... Meu capitão. Sobre o egoísmo na prática, é o fato da gente não sempre escutar, né? A gente vive o tempo todo blindado, né? A gente não aguenta ouvir algo contrário, a gente contra-ataca. Né? Tinha coisa para falar? Então, quando eu paro e penso também na minha relação, ao lado que eu tenho, o que acontece? Eu percebo isso constantemente e desde que eu iniciei esse relacionamento, eu percebo a diferença que existe na minha vida, porque eu era quando comecei e hoje eu sinto que eu sou outra pessoa, eu consigo ser mais paciente, eu consigo dar o braço a você, porque o que eu percebi antes era aquela coisa, o tempo todo querendo atacar, querendo estar certo. Você não podia, até quando você estava errado, né? Quando eu estava errado, eu tinha que mostrar que não, que eu era o perfeito era eu. Se eu pudesse até dar um jeito de manipular de alguma forma para parecer que eu estava certo, mesmo sabendo muito que eu não estava certo, eu queria fazer aquilo. Hoje em dia, eu já não sinto que isso ocorre. Quando eu percebo que eu estou realmente errado, eu vou lá e falo, meu bem, desculpe, realmente eu errei. O que eu ainda tenho dificuldade é quando eu percebo que eu não estou errado nisso. E tem que ceder, e assim tem que ceder mesmo. E aí tem que ceder, então, só vendo que eu tive um conflito besta. E aí ela peça perdão também. Aí eu pergunto pelo quê? Se você não reconhece, né, não tem como pedir, seria hipocrisia. Né? Seria hipocrisia, realmente. Não tinha Você não viu isso, mas se estivesse equivocado, mas é preciso que esteja de um lugar de verdade. Pedir perdão só para agradar o outro é uma forma hipócrita de se relacionar. Deixa o tempo meu, vou amadurecer, vou lidar com isso, não é a hora de eu lhe pedir. Se eu lhe pedir agora, não é o momento. Eu vou olhar para ver se o que eu fiz realmente é uma coisa que vai de encontro ao que eu estou, no meu atual momento evolutivo, contemplando. E aí você vai e faz. Pedir por pedir perdão é hipocrisia. É isso aí. E a gente vive nesse egoísmo exacerbado, nessa vida acelerada, a gente não pode parar, não pode olhar para o outro. Quantas vezes a gente, é uma coisa que eu tenho trabalhado muito em mim, quantas vezes a gente passa na rua, vê uma pessoa que precisa, a gente às vezes sabe que precisa ajudar a pessoa, mas de alguma forma a gente, por conta do egoísmo, a gente se blinda e finge que aquilo não existiu, para a gente também não sofrer por não ter deixado de fazer
dava aquele auxílio para fazer socorro. Então, realmente é uma coisa que a gente ainda tem que amadurecer muito. E aí vem a resposta. Qual é o seu nome? Francisco. Francesco, olha, na família de São Francisco de Assis, Francesco Guarnieri. Então, Francesco trouxe o nome de Francisco no nome, que era um dos grandes altruístas. Mas para ser altruísta como foi, ele precisou reconhecer o egoísmo que ele tinha quando ele interpretou equivocadamente os sonhos que ele tinha, que era para invadir, combater, guerrear. E a guerra que ele tinha que travar era a guerra íntima. Para ir finalizando, eu vou dar o roteiro que ele precisa fazer, porque a deixa dele é muito importante, quando ele diz o que ele tem enfrentado no relacionamento a dois, principalmente, porque não há como a gente se desenvolver se a gente não se envolve. Não há desenvolvimento sem envolvimento. E um dos maiores laboratórios para isso é o casamento. É o lugar onde você tem a melhor desobsessão para o apaixonamento. A melhor mediúnica desobsessão é o casamento. Porque quando você se apaixona por alguém, você está no estado de fascinação. É um estado de obsessão por fascinação. Apaixonado, você não vê nada no outro, a não ser o outro, a beleza do outro. Você não vê que o pavão tem um pé horrível. Veja a cauda do pavão, é linda. Aí vai dormir com ele, vai ficar perto. O pé é horrível do pavão. Então, quando a gente está no apaixonamento, a gente quer mostrar a nossa melhor versão. Aquele príncipe, você vai ver que é um sapo. Você casa com o outro, vai dormir junto. No início, você tem o trato com a roupa que veste, o perfume que bota. Depois você bota a camisa de político, com a cara na frente, vai dormir com outra corda, com aquela cueca, samba canção. É aquele negócio que não tem cuidado mais nenhum, porque acabou o apaixonamento. No casamento é que você vai ver a maior mediúnica de desobsessão. Para desobsediar um apaixonamento, case. E é lá no casamento que o amor pode acontecer, porque o amor genuíno acontece no contraditório, acontece no aparamento das arestas. Ele só se desenvolveu, como ele disse, porque ele se envolveu com alguém. Se ele ficasse só numa caverna, egoísta numa caverna, como tem um ditado de um monge, meditou durante quase 20 anos numa caverna lá no monte do Himalaia. Aí ele desceu com uma feira que ia ter lá no meio do povo. No primeira descida da montanha, quando ele entrou no armarinho para pegar um negócio de mantimento, alguém pisou no pé dele, miséria, meu pé. Ele, opa, ele se deixou aí, eu tenho que voltar para a montanha para ficar mais 20 anos. Porque ele, lá na montanha não tinha ninguém para contrariar ele. No primeiro momento que ele entrou, que alguém contrariou, que ele teve que diabo, pisou em meu pé, soltou meu pé, não, Exu. Enfim, é ali naquela relação com o outro que ele pode desenvolver o nível de humildade e não lá isolado. Então, qual é o recurso que nós dispomos? Na questão 919 do Livro dos Espíritos, vai vir a resposta para tudo isso que acabamos de falar. Qual é o meio mais prático e mais eficaz para que nós outros consigamos melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? É a resposta que os Espíritos dão. Vede o sábio da antiguidade, Vulo disse, conhece a ti mesmo. Só que a gente interpreta errado. Conhecer a si mesmo não significa, como eu disse no início, mudar a persona. Mudar comportamento não é transformação moral, é mudança de comportamento. Ah, Fábio, então não faz? Não. Você tem que reconhecer que eu falo de mim, eu sou autoritário, despótico. O que é a transformação? Aceitar que eu sou autoritário, despótico, que é fruto do meu egoísmo. A partir da aceitação é que pode haver a transformação. Não é negando isso. Quando Santo Agostinho vai dizer que cada noite revise seu dia, veja o que você fez com seu amigo, com sua esposa, com seu paciente, com seu colega no trânsito, faça um balanço diário e perceba, esse é o movimento do conhecer-se, do autodescobrir-se. O autoconhecimento egóico significa conhecer a rolha. Na metáfora de Freud, o iceberg, a ponta do iceberg é aquilo que você expressa. Embaixo tem todo o iceberg, que é o inconsciente pessoal. Na visão de Jung, ele vai dizer que a gente só conhece a rolha, e olhe lá, o consciente que a gente tem é a rolha no oceano, e o inconsciente é todo o oceano desconhecido que nós temos. Então a gente acha que se conhece por conhecer uma rolha, que é a expressão, e que tem gente que nem conhece a rolha, porque fica tão perdido nas personas, nas máscaras, que não procura perceber que você é egoísta, que você é ciumento, que você é possessivo, que você é intolerante, e é a partir disso que você consegue alcançar o amor altruístico. E isso é que é o caminho para a libertação do ego. É fazer com que o ego assuma o lugar dele na psique, que tem o eixo ego-self, que dialoga o tempo todo, é o ego dizendo assim, ó, e a fala eu termino aqui, eu prometo, uma metáfora que vocês jamais vão esquecer. Eu falo nas minhas palestras, como faz-se o entendimento de quem não conhece a linguagem psicológica profunda de Joana e nem de Jung?
É assim, todos vocês saberão hoje. O ego é o porteiro de um prédio. Se ele é um porteiro, ele obedece a quem? Ao síndico, que é o self, digamos, que consultou a Assembleia Geral de Moradores e que contrata o porteiro para fazer ali o que ele deve fazer pelas recomendações do síndico. Só que o porteiro, ele resolve fazer por conta própria. É para poder abrir o porteiro, só quem se identifique, você interfone para o apartamento. Ele diz, não, eu vou ser bonzinho para agradar você, ou a você, porque tem uma propina, tem um dinheiro, pode passar, não tem nada não. É o porteiro fazendo o papel, normalmente do que o ego quer fazer, sem ouvir o síndico, que é o self. Aí ele fala, olha, a regra, meu amigo, é molhar o jardim 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde. Ele só molha de manhã, porque ele acha que é o suficiente. A planta morre, eu perco todo o paisagismo do condomínio, porque o porteiro teimoso quer fazer o que ele acha que deve. Não, é muita água, já molhou muito de manhã. Mas tem um estudo, irmão, que tem que molhar 2 vezes para poder as plantas ficarem verdinhas. Aí tem todo o estudo por trás. É o síndico dando a ordem ao porteiro e o porteiro desobedecendo o síndico. É assim que a gente vive. A gente vive como o ego, que é o porteiro, que não quer ouvir o self, que é lá aquele que tem as regras e que tem o saber, e lá está a verdade. Porque Jesus disse, buscareis a verdade vos libertará. E a verdade está dentro de cada um de vós. O reino dos céus se constrói dentro. É aqui dentro que eu tenho Deus, a centelha divina, não é fora. Não é indo para fora que eu encontro Deus. A gente não quer ir para dentro, a gente só quer ficar fora. E ficando fora, eu finalizo, a gente tende a criar mecanismos de defesa para viver esse mundo de fora, hedonista, egoísta, individualista, materialista, e que não busca o universalismo, o altruísmo, a inclusão, o pluralismo. Isso fala do altruísmo, tudo o contrário do egoísmo. A gente faz isso construindo personas, chega no centro, fica bonzinho, eu limpo tudo no final, beleza, que legal no centro, arruma as cadeiras. Quando vai para o carro que entra, a primeira curva, ainda, permite diabo, demônio, passou em minha frente, é Satanás. Então o cara está ali numa raiva monstruosa e fica na máscara como se fosse aquela persona do homem que tomou Rivotril, clonazepam, é a paz Lexotan, muita paz, meu irmão, muita paz, minha irmã. Ele está tão raivoso, ele tem tanta odiosidade que ele não quer revelar, então ele cria uma persona do cara que é legal, que é gente boa, que é fofinho, e morrendo dentro de casa, gritando com os filhos, batendo na mulher, no trânsito, atropelando todo mundo. Então reconheça que você é egoísta, individualista, materialista ainda, mesmo sendo espírita, vivemos isso, e a partir disso, vocês podem gerar e manifestar o divino que cada um de vocês habita. Era a minha contribuição para hoje. Imagine a gente... ouvindo tudo isso que Marilúcia e Flávio nos trouxe, e não refletir a respeito, né? E não cair em si, e não buscar esse autoconhecimento, não buscar equilibrar, né? O ego e o self, para que a gente tenha uma vida mais harmônica, mais equilibrada. E não tem outro meio, gente. O autoconhecimento é mais do que necessário e urgente. Nós nos preocupamos muito com o externo. E o interno, muitas das vezes, está gritando por socorro. Né? E isso se manifesta, como o Flávio bem disse, no corpo físico. Então, nós temos no corpo físico as sequelas daquilo que nós trazemos de enfermidade moral, emocional, né? E às vezes até psíquica. Então, eu nem sei como agradecer a essas duas criaturas, como o pessoal disse aqui, olha, esse bate-papo tem sido terapêutico, né? Já estão aqui outros que dizem assim, obrigado pelo atendimento. Cadê? Eu quero com o celular, viu? Aí já está tão assim, cadê? Ela colocou... Obrigado por essa qualidade... Não, é mais para baixo. Assim, cadê? Ela colocou... Que consulta maravilhosa. Já virou uma consulta, ou seja... Estamos tendo terapia. Já estamos em terapia. E tudo que nos leva a refletir, a reconhecer em relação ao que ainda precisamos cuidar, trabalhar, examinar em nós... é precioso. Esse é o papel da doutrina espírita. Né? Esse é o papel da doutrina espírita, é o que a doutrina espírita nos convida. Nós estamos no período de Caravana Baiana da Fraternidade, que é um trabalho
belíssimo, a convite da Federação Espírita do Estado da Bahia, e o tema é: o que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo de fato? Se não uma proposta de edificação do ser, educação, a autoeducação, né? O comprometimento que nós temos que ter com esses entraves que ainda nos impedem de chegar a essa angelitude que Maria Lúcia nos trouxe, né? Ao arcanjo. Nós estamos ainda, talvez, ali, mergulhados no primitivismo do ser. Temos que sair dessa condição, crescer, evoluir, progredir, que essa é a nossa meta. Né? E nós vamos já chegando no nosso horário. Maria Lúcia quer finalizar? Finalize, meu amor. Só agradecer a atenção de todos. E só uma última observação é que esse mergulho, que nossa terapeuta está nos convidando a fazer, nós não devemos sentir medo desse mergulho. Pelo contrário, nós devemos ter a coragem de mergulhar em nós mesmos, no nosso ego, né? E termos um ato de gentileza com esse ego. Isso. Ou seja, passar para a nossa consciência de que esse lado sombra também constitui o meu crescimento espiritual, faz parte do meu crescimento. Nós somos espíritos simples e ignorantes a caminho do Evangelho. Então, se dê uma oportunidade de se autoconhecer. Não se punam, por isso. Minha culpa, minha máxima culpa. Vocês estão na melhor versão possível. E é nesse lugar que vocês podem crescer, não negando a versão que vocês são, ainda. Mas é o caminho que Maria Lúcia acabou de dizer. É no encontro com a sombra que você revela a sua luz, e não negando a sombra, e nem ocultando ela, que você vai conseguir revelar a luz e a centelha divina que vocês são. Parabéns, Maria Lúcia, por falar isso no final. Faltava isso. Jesus era essa integração do eixo ego-self, porque ele conseguiu viver a expressão do divino na imanência. Ele transcendeu a carne e conseguiu mostrar o amor que a caridade expressa no seu grau máximo, porque ele integrou o ego no self. O ego não deve ser anulado, não deve ser rejeitado, ele deve ser integrado para trabalhar a serviço do síndico e não querer determinar o que deve ser feito lá na portaria da frente. É isso. Bom, gente, o nosso horário chegou. Agradecemos aos internautas que deixaram suas mensagens. Deixem o like, compartilhem. É uma forma de vocês colaborarem com o nosso canal na divulgação também da doutrina espírita. Muita paz, muita luz a todos vocês. E até a próxima terça-feira, quando nós estaremos de volta aqui para mais um bate-papo. Mas no sábado, todos os sábados, né, às 16 horas, nós temos um encontro presencial, uma verdadeira festa aqui na casa. A gente chama esses bate-papos de uma festa do conhecimento, uma festa da integração, uma festa de fraternidade, onde a gente não só troca os conhecimentos, mas a gente troca energia, a gente troca afabilidade, a gente troca olhares, abraços, e isso é importantíssimo, né? Como o Flávio disse, a gente precisa se envolver para se desenvolver. Esse é o processo. Eu adorei isso, eu agora vou usar isso toda hora. É no envolvimento que eu me desenvolvo. Você só se desenvolve envolvendo-se com alguém, relacionando-se, né? Muita paz a todos e aqui encerramos a nossa atividade. Muita luz a todos. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente do Instagram também aqui. Oh, meu Deus do céu, eu só quero usar como se fosse celular, dedinho. Valeu, pessoal. Vou publicar no meu canal do YouTube, Flávio Nery de Azevedo, e também vou